Olá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de metodologia científica. Na aula de hoje, na verdade, nas aulas, aula 4 e 5, nós vamos falar sobre pesquisa, citação e plágio. Então, como é um conteúdo um pouco mais demorado, o vídeo ele vai ser mais longo, vocês vão ter duas atividades para realizar e na próxima semana eu vou estar ao vivo para tirar as dúvidas de vocês. Então, por isso, aulas 4 e 5. Você deve lembrar que nós já falamos algumas vezes sobre essa evolução do conhecimento. A quantidade de conhecimento que o ser humano produz hoje, 2020, é muito maior do que produzia há 20 anos, no ano 2000, e muito maior ainda do que ela produzia há 1000 anos, no ano 1000. E com certeza é menor do que o que vai ser produzido em 2050. Nós E essa explosão de conhecimento, essa quantidade de conhecimento, geraram algumas coisas interessantes. Por exemplo, a internet, ela substitui praticamente o correio, fax, telefone. Então, hoje, raramente alguém vai até o correio para mandar uma correspondência ou mesmo usa o telefone. Na maioria das vezes, nós utilizamos ferramentas como o WhatsApp. Máquina de escrever é algo que praticamente desapareceu. Eu vejo ela hoje apenas como objeto de decoração e todos os textos sendo produzidos a partir de computadores, processadores de texto. Essa reflexão ainda faz com que a gente lembre que algumas áreas, como a educação, teve um crescimento muito menor do que áreas como informática. E hoje, 2020, nós temos a medicina e a biologia numa corrida muito grande para conseguir, no menor tempo possível, medicamentos e uma vacina para o Covid. Bem, surge então uma pergunta: o que eu posso pesquisar? Vamos fazer só uma pequena experiência. Eu vou jogar aqui, vamos colocar construção civil. Olha, em 0,82 segundos, 183 milhões de resultados. Então, quando eu penso que eu posso pesquisar, eu tenho que pensar que já existe muita coisa no mundo sendo produzida. Mas eu tenho que pensar que ainda tem muita coisa a ser produzido. Então eu vou lembrar da aula passada, vou lembrar da questão da metodologia científica e aqueles passos iniciais e que são fundamentais, que é a observação e a curiosidade. Então, quando você observa algo, você vai pensar e você vai elaborar uma pergunta. E é isso que você vai pesquisar. Então, tudo que você quiser que tenha uma resposta é tudo que eu posso fazer uma pesquisa científica. Claro, se eu tenho milhões de informações a respeito de algo, o que eu posso utilizar desses milhões como confiável? Por exemplo, muita gente já deve ter falado para vocês, cuidado com Wikipédia. Tá, se a Wikipédia não é uma fonte segura, o que é uma fonte segura? Então, eu vou dar um exemplo do que poderia ser uma fonte segura. Então, eu vou entrar aqui, olha, é uma revista. Então, vou voltar. Eu peguei aleatório, na verdade foi a primeira pesquisa que apareceu Fisiologia Vegetal. Aqui, então, eu tenho, olha, do lado, corpo editorial. Quando eu clico em corpo editorial, aparece um monte de autores. Então tem lá o editor, editor, editor. Esse editor, ou melhor, esses editores, né, o primeiro é o chefe, o outro assistente, são autores, são pesquisadores que analisam os artigos que são mandados para essa revista. Eles analisam e decidem se aquele artigo pode ou não ser publicado. Ou seja, a minha fonte de pesquisa ela tem que ser algo confiável. Uma revista que tem um corpo editorial é confiável. Por que ele é confiável? Quando a pessoa recebe o artigo para publicação, o editor-chefe manda para alguém ler esse artigo. A primeira coisa que ele faz é retirar o nome da pessoa e aonde ela trabalha, onde ela estuda. Isso faz com que quem está lendo o artigo não diga que o artigo é bom ou ruim porque ele gosta ou não gosta daquela pessoa, mas sim pelo próprio artigo. Então, ela lê o artigo e decide se esse artigo está bom ou ruim. Se ele disser que está bom, é apenas uma parte.
Porque nunca vai ser uma única pessoa lendo. No mínimo vão ser duas. A outra pessoa também vai ter que dizer que o artigo está bom. Então, quando as duas pessoas dizem que o artigo está bom, publica. Se as duas disserem que está ruim, não publica. Se uma disser que está bom e a outra que está ruim, vai passar para uma terceira pessoa que vai então desempatar. Ou então publica, ou não publica. Além disso, eu tenho outras fontes que são confiáveis. Por exemplo, instituições de pesquisa, universidades. Então, se você usar USP, Unicamp, o EPG, Federal, a própria Faculdade de Jaguaraíva, porque é uma instituição séria, é uma instituição universitária, né, no caso de ensino superior, então que você pode citar os dados produzidos por nossos professores, por nossos acadêmicos. Bem, vamos olhar então algumas sugestões de como fazer a pesquisa. Bem, vamos lá no Google primeiro. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, Revista Científica Engenharia Florestal, veja, 6.720.000 resultados, um número bem grande. Agora, se eu coloco aqui, por exemplo, Engenharia Civil, 25 milhões. Então, eu posso, nesse caso, entrar aqui no portal da faculdade e já existe uma lista de periódicos, tanto da engenharia civil quanto da engenharia florestal. Então tá aqui o endereço, opa. Então tá lá, você vai entrar em periódicos, engenharia florestal ou periódicos, engenharia civil. Vale a pena vocês utilizarem essa ferramenta para buscar trabalhos dentro da área de vocês. Como eu falei, nós temos que ter sites confiáveis. Então eu posso usar, por exemplo, o site do IBAMA, ou o periódico da CAPES. Então vamos dar uma olhada no periódico da CAPES. Então eu vou colocar aqui, vou fechar esse e vou colocar aqui, periódico CAPES. Então, entrando no periódico da CAPES, você vai ter essa informação de que você está usando a parte gratuita. Então, instituições que têm curso de mestrado e doutorado normalmente têm acesso ao portal como um todo. Cursos de graduação, normalmente não. Então, eu vou colocar um assunto. Vou colocar aqui, madeira, construção. E vou pesquisar. Então, ele está fazendo a pesquisa. E eu tenho aqui, olha, uma série de resultados que eu posso utilizar. Então, eu tenho aqui, olha, eu posso clicar, vai exibir para mim. Está um pouco lento o sistema. Posso clicar e pedir detalhes. Então, aqui tem a descrição, tem tudo sobre o artigo. Ou posso clicar aqui e abre, então, o artigo que eu quero utilizar naquele determinado momento. Por azar, bem o que eu queria aqui, disse que não está disponível via periódicos. Bem, se ele não estiver disponível, aí você vai ter que fazer uma nova pesquisa. Vamos pegar até um outro aqui. Não estou tendo azar. Estou tendo azar, desculpe, né? Dois deles que não estão disponíveis. Mas, de qualquer forma, mesmo que ele não esteja disponível, você já tem os dados do artigo, então você pode procurar. Eu até achei estranho porque aqui diz, né? Olha, texto completo disponível. Então, deixa eu até clicar por aqui. Ao invés de clicar por ali, vou direto pelo link. Eu acredito que seja um problema no portal hoje, porque realmente está falhando tudo. Mas vale a pena vocês conhecerem esse portal e utilizem esse portal, porque ele tem muita informação bacana. Deixa eu fechar aqui. E vamos passar para cá. Então, além dele, eu posso entrar no Cielo. Então, vamos dar uma olhada rápida aqui no Cielo. Então, eu tenho aqui o Cielo. Veja, quando você entra no Cielo, se ele tiver em inglês, você vem aqui, clica em português, passa para português. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, por assunto. Então, sei lá, vou pegar aqui engenharias, ambiente construído, o primeiro que apareceu. Então, veja, é uma revista, ele tem ali o corpo editorial, indicando que é uma revista importante, é uma revista científica mesmo. Posso clicar aqui no atual, vão aparecer os artigos, vou clicar... primeiro, eu leio o resumo, olha, é um trabalho sobre a construção civil, focado na
dependência de empregada. Se você achou interessante, aí você clica em português, baixa o artigo completo para fazer a leitura. Então aqui tem o artigo tem 24 páginas. E veja que clicando aqui, como citar esse artigo, ele vai gerar para vocês a referência de acordo com a ISO, a BNT e a APA. Nós usamos a BNT, então você pode copiar aqui e usar essa referência. Posso entrar também no banco de teses. Como funciona da mesma forma, eu não vou mostrar um exemplo para vocês. O Google Acadêmico, não tenho como deixar de usar o Google Acadêmico. Até tem uma pesquisa que eu estava fazendo, né, que é sobre microscópio eletrônico para anatomia da madeira. Então, veja, clicando aqui, eu tenho o artigo. Veja que esse artigo já foi citado por 20 pessoas, esse por 317, 66, o que indica que é um artigo bom, porque é um artigo que está tendo informações sendo repassadas. Então, como gostaram muito desse artigo, as pessoas estão repassando esse artigo e citando esse autor. Falando em citar, se eu clico aqui, aparece então as referências. A segunda, que é NBR 6023, é a da BNT. Então, você pode copiar e usar como referência nos seus trabalhos. Bem, quando você quer saber a nota de um determinado artigo ou uma revista, você pode entrar nessa plataforma Sucupira. Eu não vou mostrar para vocês como funciona, mas se alguém tiver interesse em verificar, é sempre interessante conhecer a nota de determinadas revistas, determinados artigos. Bem, antes de vocês passarem a fazer o trabalho, lembra que eu falei que alguns trabalhos, alguns artigos, eles não são abertos. Então, eu posso usar esse site chamado SciHub, que é mais ou menos um Pirate Bay acadêmico. Então, eu escolhi aqui um artigo. Esse artigo ele está fechado. No caso, eu teria que pedir para alguém em uma universidade onde ele está livre para poder utilizar, mas tem a possibilidade de eu usar então esse SciHub. Eu venho aqui, copio o DOI, que é esse endereço que está aqui, também olha, DOI, ou copio o link ali em cima, tanto faz. Digito aqui, clico em abrir. Quando eu clico em abrir, veja, apareceu essa menina, que ela sempre aparece, e aqui em cima o meu artigo. Então, se eu tentasse abrir direto na revista, eu não conseguiria, porque ele é fechado. Então, é um artigo que eu não teria um acesso tão fácil. Agora, eu até teria que clicar aqui para conseguir o acesso. Veja, ele custa praticamente $42. E eu acabei de baixar ele gratuitamente usando o SciHub. Então, é uma ferramenta que algumas pessoas têm discutido muito o uso dela, que algumas pessoas consideram que não é eticamente correto, já que vocês viram que era um artigo pago e eu acabei baixando de graça, mas é uma ferramenta que permite que, quando a gente não tem acesso àquela informação diretamente, a gente pode utilizar. Vamos agora trabalhar um pouquinho. Então, é a vez de vocês fazer um trabalho e me apresentar. Então, vamos lá. Vocês sabem que eu gosto de deixar ligado essa tecla, que é o mostrar tudo. Ele está na página inicial, então eu vou deixar ligado aqui. Então, eu consigo ver todas as marcações. Então, vamos colocar aqui o seu nome. Nesse trabalho, vocês já podem fazer em dupla. Então, você pode colocar seu nome ou o nome das duas pessoas. Algumas pessoas estão colocando o seu nome dessa forma, sem caixa alta. Eu mudei para sem caixa alta usando Shift F3. Então, se eu clico de novo Shift F3, vai ficar caixa alta a primeira palavra e novamente ele inteiro. Aqui você vai colocar o tema. Qual tema? Vocês vão escolher um tema da florestal ou um tema da civil. Vai colocar aqui o seu nome, o tema, vai preencher como vocês têm feito, e logo em seguida vão preencher aqui. Então você vai colocar novamente o tema, então o tema que você escolheu você coloca aqui, e vai fazer essa seguinte pesquisa. Você vai pesquisar o tema em um artigo jornalístico, uma lei sobre o tema, um trabalho acadêmico, um artigo científico e um livro. Como que eu faço isso? Então vamos lá, por exemplo, vou colocar aqui construção civil.
Tá errado ali, mas tudo bem, ele já arruma. Então, o primeiro, ele está pedindo um site jornalístico. Então, peguei aqui, olha, exame, notícias sobre construção civil. Vou pegar esse aqui. Claro, vocês vão estar pesquisando de acordo com aquilo que vocês tiverem, decidiram como tema. Eu estou fazendo bem aleatório. Eu vou copiar o título, então copiei aqui o título, Ctrl C, e colo aqui o título. Veja, quando você for colar, tem 3 opções: manter, mesclar e manter somente o texto. Clica em manter somente o texto. Ponto. E aí vem aqui e copia o site. Faz a mesma coisa. Vem e cola. Observe o seguinte. Aqui é uma seção primária, resultado da pesquisa. Então, eu deixei 2 espaços, e aí eu tenho uma seção secundária, 2.1. Como é uma seção secundária, eu vou deixar um espaço antes de começar o meu texto e vou usar o tab para que o texto fique nessa posição. Então, eu vou repetir essa formatação em todos eles. Sempre que a seção é secundária, eu deixo um espaço aqui. E quando ela é primária, eu deixo 2 espaços. Deixa eu apagar, porque não... Beleza? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai procurar uma lei que tenha relação com o teu tópico, um trabalho acadêmico. Então, aqui pode ser um TCC, pode ser uma tese, uma dissertação, um artigo científico e um livro. Então, veja, você não precisa fazer citação nem nada. Você só vai indicar, da forma que eu mostrei, o título e de onde você tirou essa informação. Fazendo isso, você já tem pronto a primeira parte dessa atividade, que se chama pesquisando.